Olá a todos, vamos dar início então a mais um vídeo da nossa odisseia sobre os nossos estudos de avaliação de impacto ambiental. Hoje a gente começa um módulo novo, eu vou falar para vocês um pouco do processo, uma visão geral do processo, o processo de avaliação de impacto ambiental e seus objetivos. Então, especificamente, vamos tratar dos objetivos da avaliação de impacto ambiental, vamos entender em que consiste o processo da avaliação de impacto ambiental, o que é um sistema de avaliação de impacto ambiental e ter essa visão geral do que consiste o ordenamento deste processo de avaliação de impacto ambiental. Antes de começar, a gente tem que se perguntar, para que avaliação de impacto ambiental? Obviamente, a gente já discutiu pelo menos as bases filosóficas, digamos assim, ou as bases éticas sobre as quais a avaliação de impacto ambiental se desenvolve, ou sobre as quais os requisitos de que sejam realizadas avaliações de impacto ambiental são traçados. Tá? Então a gente já pensou muito sobre isso. E eu sempre ressalto da importância de que tenhamos intrinsecamente o raciocínio, a racionalidade de pensar que os recursos dos quais as nossas economias dependem para existir, eles são limitados no planeta. Com base nisso, é mais do que óbvio, ou mais do que óbvia, a necessidade de que a gente, então, racionalize o uso desses recursos. Racionalizando o uso desses recursos, nós ganhamos em perenidade dessa economia que é dependente deles, dos recursos. Concordam? Então, a avaliação de impacto ambiental, ela se insere nesse contexto, obviamente. Então, um primeiro motivo, um primeiro objetivo para fazer uma avaliação de impacto ambiental seria o de, então, prover essa perenidade econômica por meio de uma racionalização do uso de recursos. Então, notem bem isso que eu acabei de falar. Isso é de extrema importância, porque isso transforma este processo, ou estes processos que vamos entender um pouco aqui nesse vídeo, agora, não de um mero artefato legal, de uma mera burocracia, mas isso transforma-se, então, em efetivamente um instrumento de promoção de desenvolvimento sustentável. Ok? Então vamos lá. Para que a avaliação de impacto? Então, a avaliação de impacto ambiental, ela tem essa finalidade preventiva. Nós já conversamos muito sobre esse caráter preventivo da avaliação de impacto ambiental, se desenvolvendo muito em termos do princípio da prevenção, portanto. Então, ela pretende adiantar as coisas. Ela pretende adiantar, pelo menos no plano do pensamento, abstratamente. Né? Então, ela deve consistir em um objeto analítico para tomada de decisão. E aqui isso desenrola, tanto para sociedades públicas, as nossas organizações públicas de sociedade, melhor dizendo. E aí eu cito principalmente os governos, a representação popular em que consiste os governos. Então, governos tomando decisões que afetam a vida de pessoas. Mas isso também serve como um elemento de gestão para o próprio setor produtivo. Então, ele pode ter aplicação. A avaliação de impacto ambiental pode ser esse objeto analítico para a tomada de decisão do poder público, mas também, por outro lado, em uma outra vertente, ele pode ser um objeto para a tomada de decisão também do setor corporativo, de suas ações. E aí ele deve agir dentro desses princípios, digamos, jurídicos, respeitar esse ordenamento, aí, a moralidade pública, a impessoalidade e a publicidade. E a gente vai ver que esses critérios, eles de fato, eles são considerados durante todo esse processo. Bom, um dos objetivos, então, da avaliação de impacto é incitar inovação. Incitar inovação. Ora, se a gente está partindo do princípio que é um novo pensar, que é um pensar diferente sobre o desenvolvimento das economias, diferente no sentido que há a prerrogativa de que os recursos são escassos e de que a produtividade pode afetar a vida humana, mas também a vida de uma forma mais ampla e comprometer então o funcionamento dessa vida no planeta sobre a quais nós dependemos para existir. Então, obviamente que quando a gente está pensando por esse lado, a gente está saindo da caixinha. Então, pensar em soluções com menor capacidade de geração de impactos deve implicar, portanto, para os que estão pensando dentro da caixa, olhando para os que estão pensando nesse molde que eu estou explicando, em inovação. Daqui emana a inovação. Então, um dos objetivos da avaliação de impacto ambiental é incitar a inovação no setor produtivo, por meio da concepção de projetos de seus empreendimentos e de seus produtos também, com menor capacidade de geração de impactos. Tá? Também, ele visa introduzir o conceito de viabilidade ambiental. Aqui muito importante para, principalmente, para os engenheiros que participam dessas obras e da concepção de produtos. Então você tem os requisitos dos produtos e esse modo de fazer baseado nesses requisitos que são levantados do produto. Né?
Mas também os requisitos de mercado, e tudo isso é considerado na hora de concepção de um empreendimento, mas também de geração de energia, do que quer que seja, mas também no projeto de bens de consumo. Mas aqui, o que se pretende é adicionar esse pensamento, ou esse requisito de viabilidade ambiental do empreendimento de um determinado produto. Tá? Então, muda-se um pouco a concepção sobre as quais estes projetos são pensados, essa base de pensamento sobre esses projetos. Tá? Ele também tem um objetivo, que é o objetivo de facilitar a gestão ambiental dos empreendimentos no futuro, quando eles estão operando. Ora, se a gente tem levantamento dos aspectos ambientais previamente, de como esses aspectos interagem com o ambiente, e aí a gente está pensando na noção ampla de ambiente, né? Na noção que a gente usa no âmbito da avaliação de impacto ambiental, considerando-se os pilares social, ambiental e econômico. Tá? Então aqui ele visa facilitar essa gestão ambiental de um determinado empreendimento. Eu tenho um levantamento de todos esses aspectos, sei como que eles interagem, sei dos potenciais impactos, sei dos impactos reais. Então a avaliação de impacto, essa avaliação prévia de impacto, ela serve como um conteúdo, né, um material importante para que se pense a gestão ambiental desse projeto no futuro. Então eu posso olhar para trás, né, para quando essa avaliação foi planejada, e eu posso, fazendo isso, detectar algum problema. Né? Como também esse levantamento ele pode apontar para o futuro os potenciais problemas que podem ocorrer. Então ele ganha esse caráter também de facilitação na gestão ambiental desse empreendimento no futuro. E alguns de vocês devem estar pensando, né? Se a gente pensa com a cabeça enterrada, digamos assim, ou fixa nesse modo de produção do status quo, esse pelo qual nós passamos, dessa sociedade de consumo, né, o capitalismo de mercado, então, para que eu vou fazer gestão ambiental? Para que um empreendedor vai fazer gestão ambiental? Bom, então, primeiro, é a minha fala do início desse vídeo. É um novo olhar, é uma nova concepção. A gente pode não olhar para isso e usar a tática de colocar a cabeça no buraco para fingir que o problema não existe. E deixa tocar a produção, tal qual está. Então isso é um grande problema. Mas tem um outro motivo. Talvez um motivo que as pessoas entendam mais, infelizmente, não é? Ou felizmente, aí depende sobre qual ponto nós estaremos olhando. Mas uma gestão ambiental eficiente cada vez mais será cobrada do setor corporativo, e essa cobrança ela vem do próprio mercado. Então agora tem uma moda aí dessa sigla ESG, né? ESG aí, ESG, que ela é isso, né? É o que está aí falando nessa matéria, um novo olhar para os negócios para mitigar impactos ambientais e sociais. Então as empresas agora, elas estão sendo avaliadas por seu desempenho ambiental, por seu desempenho social e também por sua própria capacidade de governança corporativa, considerando-se esses pilares. Né? Alguns de vocês já devem estar sabendo disso por aí, imagino, né? Mas tá aí, se alguém quiser saber mais, eu deixei esse código aí, esse QR Code aí. Então vocês podem escanear e vão ter acesso a essa matériazinha aí, tá? Fique à vontade para ler. E para entender como que uma gestão ambiental é eficiente, ou seja, como que, no fritar dos ovos, né, como que uma avaliação de impacto ambiental prévia, provendo esses elementos analíticos levantados previamente, sobre essa concepção de potenciais impactos futuros, podem redundar em aumento do próprio valor de mercado de corporações. Então aqui tem um motivo. Né? Obviamente que há no mundo produtivo pessoas que já entenderam disso tudo que a gente está falando, dessa problemática ambiental que a gente está tocando durante essa disciplina. Isso cada vez mais vai fazer parte de nossas vidas, porque tange de fato elas. Então o mercado já está sentindo isso e já está trazendo isso para dentro de si. Então um dos motivos, né, da importância aqui, a gente falando desse objetivo, de prover uma gestão mais eficiente, daqui eu estou sublinhando a importância, então demonstrando para vocês com base nessa reportagem que vocês podem ficar à vontade para ler. Né? Muito bem, ele também propicia a retirada de projetos inviáveis. Inviáveis, né? Então, um determinado projeto que chega no tomador de decisão, no poder público, ou até no alto escalão de uma corporação, ele pode fazer a decisão se leva esse projeto adiante ou não. Ah, não, o projeto ele é ambientalmente inviável. O risco é muito grande. É impossível adequá-lo à realidade né, que se pretende. Então, ele pode ser tirado de questão. Tá? Por outro lado, também, ele pode legitimar projetos que são viáveis. Então, ele não é um elemento só de negação de projetos. Né? Ele pode servir para falar, não, esse projeto porque ele é muito interessante, ele tem viabilidade ambiental e, portanto, ele pode prosseguir. Tá? E aí vale o aspecto da avaliação per si. Ele foi avaliado. E também como uma oportunidade de se selecionar a melhor alternativa locacional, a gente falou um pouco de zoneamento já,
Então, nessa avaliação de impacto ambiental, é possível, então, se decidir se as opções locacionais, ou dentre as opções locacionais que se tem para um determinado empreendimento, aquela que tem maior viabilidade. Até mesmo se não há viabilidade, como eu já disse previamente, se não há a viabilidade locacional por parte de um determinado projeto. E também tem esse objetivo de propiciar a reformulação dos planos e dos projetos. Ah, não, essa proposta é boa, ela cabe, mas ela precisa de ser adaptada à realidade do local onde ela pretende ser instalada, a realidade ambiental, estrito sensus, né, a natureza per si, ou o ambiente humano, agora considerando as sociedades, tem algum problema com relação a isso? Vamos fazer ajustes, vamos pensar sobre instrumentos técnicos que possibilitem a gente diminuir o potencial de causação de impactos ambientais? Então, isso também é um objetivo da avaliação de impacto ambiental. Tá? Então, ele é esse instrumento de tomada de decisão. Tá? Ele é um importante, se a gente considerar a problemática ambiental, ele é um importante instrumento de tomada, ou de baliza para tomada de decisão sobre se determinados empreendimentos têm compatibilidade, ou se eles podem ser compatibilizados, ou se eles são incompatíveis para uma determinada situação. Tá? Bom, então, ele é uma consideração prévia do potencial que determinados empreendimentos têm de causar degradação significativa. Então, aqui o que importa mais é que, ao passar pelo processo de avaliação de impactos, detecta-se se este empreendimento ele tem potencial de causação de degradação significativa. Sobre a significância, eu falarei em outro vídeo. Tá? Mas então é isso que está sendo avaliado aqui. E, obviamente, quando a gente está pensando assim, né, sobre esse instrumento de tomada de decisão, que considera o potencial de causação de degradação significativa, ele deve ser um instrumento objetivo. Tá? Isso a gente fala daqui a pouco. Ele deve ser um instrumento objetivo de tomada de decisão. Mas ele faz essa consideração prévia do potencial de causação de degradação significativa e, portanto, para que isso possa ocorrer de fato, é necessário, então, que isso seja sistematizado. Se isso não é isso que a gente está chamando de avaliação de impacto ambiental, não é sistematizado, então não se chega a lugar nenhum. Né? Então é sobre essa sistematização que a gente conversa aqui agora, quando a gente pensa no processo de avaliação de impacto ambiental. Né? Bom, o que é um processo de avaliação de impacto ambiental? Então são esses procedimentos, esse conjunto, esse grupo de procedimentos que são utilizados para a análise de viabilidade ambiental de determinados projetos. Então, eu tenho diversos procedimentos que fazem parte de um sistema. As características desse processo de avaliação ambiental é que eles são, obviamente, organizados de uma forma lógica. Tem que haver uma lógica nisso tudo, e a gente vai ver já sobre isso. É aquela velha história de não trocar os pés pelas mãos. Né? Então, ele é organizado de uma forma lógica. Ele é regido por lei, quando a gente pensa no poder público. Então, há leis específicas que regem esse processo de avaliação de impacto ambiental, ou por alguma norma específica. Então, é possível que, dentro de corporações, então no ambiente corporativo, tenha-se uma norma específica para se proceder com a avaliação de impacto ambiental. Bom, ele então também traz essa característica de ser documentado por quê? Porque você tem requisitos prévios. E é importante documentar este processo de avaliação de impactos ambientais para que se demonstre que esses requisitos prévios estão sendo cumpridos. É a prova documental de que esses requisitos estão sendo cumpridos. Tá? E há também, uma outra característica, é que há também o envolvimento de diversas partes nesse processo. Então, há o proponente da proposta, há a autoridade competente licenciadora, que vai fazer essa avaliação, vai estabelecer os parâmetros, vai avaliar se está tudo dentro do que a lei está pedindo, as normas estão pedindo, a gente viu um pouco disso no licenciamento. Né? Também participam os técnicos e consultores aqui, uma equipe ampla, multidisciplinar, vários técnicos e consultores. Né? E também o público interessado, as comunidades que estão sendo diretamente afetadas por um determinado empreendimento ou produto, né? Eventualmente até partes interessadas que não fazem parte diretamente da comunidade afetada, mas você tem, por exemplo, pesquisadores, eles podem ser afetados por um empreendimento, né? Você tem uma pesquisa sendo desenvolvida e aquilo pode afetar o funcionamento do sistema que você está estudando. Uma outra característica dele é que ele vai ser voltado para a análise da viabilidade ambiental de uma proposta. Né? O foco está na viabilidade ambiental de uma determinada proposta. Bom, esse é o processo e suas características. Então, a gente sabe agora o que é um processo, né? Um conjunto de procedimentos, as características desse processo. E agora a gente vai falar do sistema de avaliação de impacto. O que é esse sistema de avaliação de impacto? Bom, a gente tem os processos e esses processos precisam ser ordenados. Então, o sistema de avaliação de impacto ambiental é essa estrutura necessária para implementar os processos de avaliação de impacto ambiental. Isso numa visão do Spinoza e do Alcina aí, tá? E aí o Sanchez vai dizer para a gente que o sistema de avaliação de impacto ambiental é um mecanismo legal que tornará, então, operacional o processo
de avaliação de impacto ambiental em uma jurisdição. Não é? É como isso deve transcorrer. Quais são as etapas? O que eu devo fazer para obter uma licença, ou seja, passar este meu empreendimento pelo crivo de uma autoridade ambiental que me diga se há compatibilidade ou não desse meu projeto com os requisitos de sustentabilidade ao qual se pretende, né, essa governança. Então, agora eu vou falar um pouco sobre algumas considerações gerais. Né? Então, quando a gente pensa em avaliação de impacto ambiental, geralmente, para quem já teve contato, para quem tem leitura em jornal, sites, né, portais de notícia, pode passar, ou pode ter uma ideia de que, é aquilo que eu falava no início, né, desse vídeo, a avaliação de impactos ambientais ela é uma burocracia necessária para que se instale alguns projetos que podem causar impactos ambientais, mas mais como uma burocracia mesmo, né? Alguns até pensando que é uma burocracia desnecessária, porque não tem as bases do pensamento, não é? Sobre o que é de fato o desenvolvimento sustentável, sobre a problemática que a gente tem em mãos, essa problemática real, né? Então, eu quero fazer essas considerações para talvez levar a esses que ainda resistem por aí a entender que não tem nada disso. Né? Não é só uma burocracia. Ele primeiro é extremamente necessário e principalmente necessário se for seriamente executado. Então, uma avaliação de impactos ambientais ela não tem por objetivo forçar o tomador de decisão a adotar alternativa de menor dano ambiental. Não tem, tá? Porque às vezes isso aqui é impossível de que se chegue na alternativa de menor dano ambiental. É impossível que se chegue por vezes. Então a ideia aqui não é essa, de que você tem que chegar na menor dano, não é. É como a gente pode diminuir os danos que vão ser causados, como a gente pode lidar com os danos se eles existirem de fato, ou seja, se os impactos significativos se realizarem, quais são os planos que a gente tem, não é? Então, é por aí. Lembra, a Lei 6938 de 1981 e a Constituição Federal, no artigo 225, dizem, né, a Lei 6938 de 1981, na Política Nacional do Meio Ambiente, ela vai dizer lá, o objetivo da lei é compatibilizar desenvolvimento econômico com um ambiente equilibrado. Compatibilizar. Então, a avaliação de impacto ambiental é um instrumento da Lei 6938 de 1981, que foi posteriormente, inclusive, respaldado pela Constituição Federal, no artigo 225, como eu falei. Então, o que temos aqui é esse elemento, né, na avaliação de impacto de compatibilizar. Se a alternativa de menor dano ambiental ela é inatingível, e se o órgão ambiental diz não é possível que se faça este empreendimento, então não se compatibilizou. Olha, o empreendimento é possível, não na forma como o projeto está apresentando. Vamos alterar esse projeto? Então a gente está compatibilizando. Essa alteração visa o menor dano ambiental possível? Não. Visa diminuir esse dano, mitigar esse dano, compensar esse dano, tá? E é por aí que o carro anda. Ele não objetiva simplesmente julgar se os impactos ambientais de cada projeto são aceitáveis ou não. O objetivo é compatibilizar e não fazer julgamento se é aceitável ou não. Isso é uma visão também importante. E ele também não termina com a aprovação de uma licença. Tá? Ele deve continuar durante todo o ciclo de vida do produto ou do projeto, a depender. Aqui, especificamente, a gente diz mais sobre os projetos com alto potencial de causação de impactos ambientais. Tá? Então, essa avaliação ela persiste. Por quê? Porque o quadro é dinâmico. O ambiente não é estático, ele muda. Ele piora, ele melhora. No antropoceno, esse período que estamos vivendo, o quadro ambiental piora, por vezes. E se ele piora, eventualmente a gente precisa de reavaliar esse projeto, esse agora empreendimento funcionando, para ver se precisa de adequações. Ok? Tanto para aumentar as camadas de mitigação e compensação, ou como para retirar camadas de mitigação e compensação que não fazem mais sentido frente à piora do quadro ambiental. Então é a compatibilização. O processo ele é 100% racional. 100% racional. Necessário, portanto. Não é? O que a gente não pode deixar levar é por um argumento de que é uma burocracia desnecessária. Não, porque o quadro ambiental ele é ruim. Se você está numa situação econômica ruim, não é desnecessário que você faça uma avaliação financeira. Quando você está num quadro ambiental ruim, não é desnecessário que você faça uma avaliação de impactos ambientais. E estamos num quadro ruim. Né? Então, é extremamente importante esse acompanhamento continuado propiciado pela avaliação de impacto ambiental. Tá bom? Muito bem. Então a gente tem aqui esse quadro que é essa visão geral desse processo de ordenação da avaliação de impacto. Tá? Presta atenção nas cores, porque elas denotam camadas específicas, né, etapas específicas desse processo de ordenação. Estou dando um zoom aqui. E aqui a gente tem essa fase que a gente chama etapa inicial. Então, o projeto é apresentado ao órgão público. O projeto é apresentado ao órgão público. Então, há uma avaliação prévia, né, se essa proposta pode ou não causar impacto. Se não, ela toma um caminho aqui de decisões baseadas em regras gerais, né, nada muito específico. É feito, inclusive, essa apreciação desses impactos que serão causados, né, de mitigação de impacto, mas de uma forma mais branda, as exigências são menores, tá? E aqui ele decorre para
para a camada de tomada de decisão. A gente chega nela ainda. Tá? Bom, talvez cause impactos. É uma outra possibilidade. O empreendimento talvez cause impactos. Bom, então a gente tem algumas condições particulares decorrentes de uma análise, de uma avaliação ambiental inicial. E aqui, então, é decidido, né, que esse empreendimento não causa impactos significativos e ele toma, então, o caminho para o caso de que o empreendimento não tenha potencial de causação de impactos significativos, me repetindo. E uma terceira possibilidade, que é do empreendimento, então, causar de fato, impactos significativos. Então, agora a gente tem que decorrer as decisões apoiadas num estudo de impacto ambiental, com condições particulares. Quais condições particulares são essas? Essas condições serão dadas na fase de análise detalhada, né? Onde então se determina o escopo do estudo, né? O conteúdo dele, a gente vai ver isso aqui, tá? Então determina o escopo do estudo, é feita a elaboração do estudo de impacto ambiental e do relatório de impacto ambiental, tá? O estudo de impacto ambiental então esse estudo profundo, técnico, um conteúdo técnico, é um compêndio, né? Ele é volumoso, por vezes, com toda a documentação comprobatória, como eu comentei aqui para vocês, inserida nesse estudo, todo o laudo técnico transcorrido de todas as áreas, né, que são envolvidas nessa confecção do estudo de impacto ambiental. E o RIMA. O que é o RIMA? O RIMA é o relatório de impacto ambiental, né, relatório de impacto ambiental, é uma tradução do EIA, né, daquele linguajar técnico, para uma linguagem que o público geral possa entender. Então isso aqui respeita aquele preceito de publicidade, né? O RIMA é o que vai ficar para a gente, para o público geral ter contato. Bom, então, determinou-se o escopo, fez-se a elaboração do projeto, esse projeto ele pode seguir para uma análise técnica tão somente, tá? Ele segue para a análise técnica e aqui toma-se a decisão, se reprovado ou se aprovado, tá? Ele pode também passar por uma fase de consulta pública, então é dada a publicidade do conteúdo do EIA através do RIMA, de uma coisa que a gente chama de audiência pública. Nós veremos detalhadamente sobre isso aqui, tá? Já, num vídeo mais para frente, onde o público faz a apreciação do projeto, tá? A depender do resultado dessa apreciação pública do projeto pelos entes relacionados, né, da sociedade que são interessadas por esse determinado empreendimento. Então, a depender do resultado dessa consulta pública, esse termo volta para a avaliação técnica. Aqui se decide, né? A avaliação técnica se decide, inclusive, se o estudo deve ser realizado novamente, né? Faltou alguma coisa. O estudo é incipiente, ele é mal preparado. Então a gente está aqui, análise técnica, consulta pública e análise técnica. A gente está fazendo esse caminho aqui, ó. Então o conjunto da obra é muito ruim, o estudo é mal estruturado, falta itens que são legalmente exigidos, então a autoridade ambiental pode requerer um novo estudo. Tá? Pode requerer um novo estudo. Faltou alguns detalhes. Há algumas áreas não contempladas e precisa então de fazer essa suplementação. Isso pode ser determinado tanto pela consulta pública ou pela apreciação técnica, sem a consulta pública. Nesses dois casos, né, o caminho é esse aqui que decorre para a determinação de escopo do estudo, ou seja, precisamos de complementação para isso ou aquilo neste projeto. O empreendedor volta para o campo, né, é executada novas amostragens, novas campanhas, novos estudos. Isso ganha corpo de novo no EIA-RIMA, na complementação do EIA, tá? E complementa-se o RIMA. Se necessário, volta para a audiência pública, vai para a análise técnica, toda essa apreciação é feita, né, até que isso chegue no ok e vamos para a tomada de decisão. Agora está tudo contemplado, passou pelo filtro da audiência pública, passou pelo filtro técnico e chega-se à conclusão de que sim, o projeto está aprovado. Ou de que não, esse projeto não está aprovado, ele não faz sentido de ser instalado na determinada região, né, nessa determinada localidade, por estes ou aqueles motivos. Se ele é aprovado, então ele vai para uma etapa de pós-aprovação, né? Ele vai para uma etapa de pós-aprovação, onde é feito o monitoramento e gestão ambiental contínua deste empreendimento. Tá? Então, aqui a gente deu as 3 fases, né? A etapa de triagem, a etapa de análise detalhada e a etapa de pós-aprovação. Ficamos por aqui. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo.